Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Wanda Terra, do PT de São Paulo, que faz um informe sobre a situação política e eleitoral do Estado. E ainda falamos das pesquisas dessa semana e a data final para a realização das convenções partidárias e das federações. Pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando que é na data de hoje, até às 23h59, o prazo final para a realização das convenções partidárias, das federações e das coligações que vão disputar as eleições deste ano de 2022. Ao longo das últimas edições aqui do podcast, a gente comentou as convenções de vários estados, mas ainda hoje tem muita coisa para acontecer. Nessa semana, por exemplo, nós vimos a candidatura presidencial de André Janones, do Avante, ser retirada em apoio à candidatura do presidente Lula. E o Avante passa agora a fazer parte também dos partidos que apoiam a eleição de Lula para a presidência. Quase que acontece o mesmo com o PROS. E nesse momento há uma batalha judicial. O partido decidiu retirar sua candidatura de Pablo Marçal para também apoiar a candidatura de Lula. Houve um recurso ao judiciário, o judiciário concedeu o direito de manter a candidatura de Pablo Marçal e sabe-se lá o que vai acontecer até o final do dia de hoje. Mas também nos estados tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa pendente, por exemplo. O caso mais simbólico nesse momento é certamente o do Rio de Janeiro. Lá, como a gente comentou na edição do podcast de segunda-feira, há uma disputa acerca da composição para a chapa do governo do estado. Como a gente ouviu do companheiro Olavo Brandão aqui no podcast, e como também foi comentado na edição do programa Antivírus dessa semana, no YouTube e no Facebook, o PSB decidiu romper o acordo com o PT e apresentar a candidatura de Molon para o Senado, divergindo daquilo que tinha sido acordado anteriormente, que seria a indicação de André Siciliano, do PT, para o Senado. Com isso, o PT do Rio de Janeiro apresentou e aprovou uma resolução retirando o apoio do PT à candidatura de Marcelo Freixo ao governo do estado. De lá para cá, houve reunião da Executiva Nacional do partido, onde esse assunto foi discutido, mas sequer chegou a ser efetivamente votada uma nova resolução, uma vez que o recurso que tinha sido apresentado para que a posição do PT do Rio passasse a vigorar foi retirada. E o que foi aprovado na Executiva Nacional foi a posição do PT apoiar e manter o apoio a Marcelo Freixo para o governo do estado e ter André Siciliano como candidato ao Senado, como anteriormente tinha sido acordado. O que o PSB do Rio vai fazer, sabe-se lá. A gente tem até a noite de hoje para descobrir. Em outros lugares também tem muita coisa acontecendo, e é o caso, por exemplo, aqui de Pernambuco. Acontece hoje a convenção da Frente Popular, capitaneada pelo PSB e composta também pelo PCdoB, pelo PT, pelo PDT e outros partidos, que tem Danilo Cabral, deputado federal pelo PSB, como candidato ao governo do estado, Luciana Santos, presidenta nacional do PCdoB, como candidata a vice, e Tereza Leitão, deputada estadual pelo PT, como candidata ao Senado. Acontece que o Partido Progressistas, o PP, no dia de ontem, aprovou uma resolução nacional dizendo que não vai apoiar candidaturas do PT em canto nenhum. E qual que é a consequência disso aqui em Pernambuco? É que o PP está anunciando hoje que terá uma candidatura própria ao Senado Federal. Bom, isso vai se efetivar? Não vai? Isso tem implicações na chapa da Frente Popular, porque retira o apoio à nossa candidatura ao Senado Federal, com prejuízos no tempo de TV e, efetivamente, também na possibilidade de eleger a companheira Tereza Leitão. Tudo isso e mais um pouco
a gente só vai saber do desfecho ao final do dia de hoje. E é um assunto que a gente volta a tratar na edição de segunda-feira aqui do podcast. Bem como os detalhes sobre como foram as convenções que estão se realizando ainda hoje em outros estados do país. E, bom, o que vai acontecer efetivamente no cenário nacional. E dito isso, vamos escutar agora a companheira Wanda Terra, integrante da direção do PT lá do estado de São Paulo, que fala para a gente sobre como é que está a situação do PT, da candidatura do companheiro Fernando Haddad e quais são as movimentações que a gente deve esperar também até o final do dia de hoje. Eu sou a Wanda, sou da Executiva Estadual do PT de São Paulo. Quero falar um pouco sobre a conjuntura política no momento. No estado de São Paulo, a eleição de 2022 está muito disputada. Para governador, o nome é o de Fernando Haddad, do PT, e provavelmente ele estará no segundo turno e ainda muito incerto com quem ele irá disputar. Até hoje, 5 de agosto, ainda não está fechado, mas algo que vai ser resolvido até o final do dia. Com relação ao Senado, foi fechado o nome de Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro, e a suplência também ainda não está definida. A chapa de deputados e deputadas federais é forte, é uma chapa com 58 candidatos e candidatas, e é uma chapa ligada majoritariamente ao setor que predomina no partido. E as posições da maioria dos candidatos e candidatas também são ligadas ao campo majoritário do PT. A chapa de candidatos e candidatas a deputados e deputadas estaduais tem 65 nomes, da mesma forma, também em grande maioria ligados ao campo majoritário. Entre esses está o nome da nossa candidata, companheira Jandira Uehara, nossa única candidata por São Paulo. Vale dizer também que a convenção estadual ocorreu em 23 de julho, homologou a federação entre os partidos UPT, PCdoB e PV. A rede está federalizada ao PSOL e também estão apoiando a candidatura de Haddad. Valeu, Wanda. Obrigado, companheira. Sobre São Paulo, a gente certamente vai voltar a falar aqui no podcast muito em breve, com ainda mais informações. E, gente, vamos aproveitar para comentar agora o fato de que essa semana saiu mais uma pesquisa, agora da Genial Quest, um instituto que tem publicado pesquisas com alguma periodicidade. Dessa vez, apresentou uma pesquisa em que há uma oscilação do presidente Lula para 44% na pesquisa estimulada de primeiro turno e um crescimento do Bolsonaro para 32%. As duas oscilações dentro da margem de erro. Mas como a gente já comentou aqui em outras edições do podcast, indica, e está coadunado ali, com essa tendência do Lula não crescer mais e do Bolsonaro, a cada pesquisa, apresentar uma tendência de crescimento. Bom, isso deve acender muitos alertas. Em especial porque, tanto nessa quanto em outras pesquisas, a gente vai olhar ali no detalhe, há um crescimento de fato do Bolsonaro, por exemplo, nos segmentos evangélicos. Há um crescimento do Bolsonaro em setores da juventude, onde o Lula liderava com uma vantagem muito expressiva, e há um crescimento do Bolsonaro entre as pessoas que recebiam ou receberão o auxílio emergencial. Sem falar nos impactos que vai passar a ter quando começar a ser pago os novos auxílios aos taxistas, aos caminhoneiros, entre outros, como, por exemplo, o reajuste no Vale Gás. Tudo isso deve acender o alerta de duas coisas. Primeiro, a eleição não está ganha, muito antes, pelo contrário. Tampouco está ganha no primeiro turno. Por isso, fundamental que a gente amplie a mobilização e a organização popular. A campanha tem que crescer nas ruas. E, gente, faltam 10 dias para o início oficial da campanha. A gente vai ter, a partir de agora, 55 dias. Não é muito tempo. E a gente, portanto, tem que ampliar em muito a campanha de rua, sob pena da direita conseguir continuar crescendo e retomando parte do território que eles já tinham perdido. E a segunda coisa é que a mobilização popular e de rua tem que crescer, além de ajudar a fazer com que a gente ganhe efetivamente as eleições, mas que a gente possa enfrentar qualquer tipo de reação que possa vir da
extrema-direita. Afinal de contas, os movimentos combinados de tentar ganhar a eleição e de caso perder, contestar o resultado e de caso não se tenha efetividade na contestação eleitoral, como por exemplo o que eles têm tentado agora, adquirindo sistemas de vigilância para monitorar as urnas eletrônicas, tentando conseguir o código-chave das urnas e adquirindo tecnologia para espionar o telefone e os computadores da população, para que a gente possa ter condições de reagir a qualquer outra tentativa que eles possam vir a tomar. O fato concreto é que existe uma batalha. Ela vai ser travada definitivamente no mês de outubro. Mas até lá, diversas outras vão ser travadas, já estão sendo, cotidianamente. E o fato concreto é que, apesar das pesquisas nesse momento indicarem essa boa vantagem do companheiro Lula, de partidos estarem demonstrando apoio, retirando candidaturas, de figuras como o Ciro Gomes está desidratando, o fato concreto é que o Bolsonaro demonstra resiliência e nós não podemos baixar a nossa guarda. Então, guarda muito alta para poder ir para as ruas, ganhar nas ruas aquilo que a gente quer obter nas urnas no dia 2 de outubro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa que tem publicação toda segunda e sexta-feira, que é totalmente feito por meio de troca de áudio de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país, e que circula entre a militância petista e de esquerda. Se você nos acompanha e gosta do nosso programa, a gente pede que ajude a divulgar. E terminamos mesmo falando do dia triste de hoje, que foi o falecimento do multiartista, humorista, apresentador, escritor Jô Soares. O Jô faleceu na manhã de hoje, aos 84 anos. E a gente destaca a importância que ele teve no ano de 2016, particularmente por ter sido, como bem destacou a presidenta Dilma Rousseff, a única pessoa que deu espaço para ela na Rede Globo de televisão e que disse que o que aconteceu em 2016 foi um golpe e não se furtou a dar espaço para a presidenta Dilma falar. Terminamos assim a edição de hoje. Saudações petistas, fora Bolsonaro e Lula presidente.